Então, pessoal, vamos para a parte 3, né? Estou dividindo em vídeos curtos para ficar melhor de vocês acompanhar a leitura, certo? O meu método de ensinar é lendo e explicando, certo? Aí vocês, se preferirem que eu passe mais slides em vez de estar lendo o livro, vocês mandam sugestões para as próximas aulas, viu? Não tem problema. Então, vamos aqui, ó. Continuando, né, sobre o fascismo italiano. Fortalecido, o movimento fascista italiano transformou-se em um partido político, o Partido Nacional Fascista, em 1921. Em poucos meses já contava com 300 mil integrantes, obedientes ao Duce, que era chamado de chefe, o Benito Mussolini. No ano seguinte, aproveitando-se de uma greve geral deflagrada por comunistas e socialistas, Mussolini ameaçou: ou o governo italiano restabelecia a ordem, ou os fascistas o fariam. Percebendo que o rei da Itália, Vittorio Emanuele III, fraquejava, Mussolini planejou e comandou o assalto ao poder. Em 1922, liderou a marcha sobre Roma, à frente de milhares de fascistas, os camisas negras, vindo de várias partes da Itália, invadiu a capital para exigir o poder. O rei Vittorio Emanuele III cedeu à pressão fascista e convidou Mussolini para ser primeiro-ministro. Mussolini se tornou, então, o chefe de governo da Itália, né? Então, ó, aí vocês estão vendo a imagem aí dos fascistas caminhando em direção à capital italiana, num episódio conhecido como Marcha sobre Roma, né? Porque eles queriam um governo forte e centralizado, apoiado pelos grandes empresários. Aí aproveitaram de uma grande greve que ocorreu dos partidos socialistas e comunistas para conseguir obter o poder através desse golpe, né? Continuando aqui. Aí o governo de Mussolini. No poder, Mussolini incentivava o vale tudo, né? Vale tudo mesmo, né? Impor o Estado totalitário. Prendiam, matavam quem fosse seus inimigos. Em 1924, por exemplo, os fascistas venceram as eleições espancando pessoas e roubando urnas. Olha como isso foi grave. Apesar disso, o rei da Itália continuava apoiando Mussolini. Depois, Mussolini implantou uma brutal ditadura. Fechou os jornais, criou uma polícia secreta, a OVRA, que significa Organização para a Vigilância e a Repressão do Antifascismo, que prendia e assassinava os adversários. Suprimiu todos os partidos de oposição, conservando apenas o Partido Nacional Fascista. Somente eles. Mas os fascistas não usaram apenas a força. Recorreu também à aliança com a Igreja Católica para ampliar sua base e apoio, né? Vale ressaltar aí que nem foi toda a Igreja Católica, né? Mas o Papa apoiou, né? Em 1929, Mussolini assinou um acordo com o Papa Pio XII, o Tratado de Latrão, pelo qual o governo da Itália reconhecia o Vaticano como Estado independente. Em compensação, a igreja reconhecia que o governo fascista era legítimo. Situado dentro da cidade de Roma, o Estado Vaticano possui apenas cerca de 0,5 km² e é dirigido pela Igreja Católica, né? Esse tratado, até hoje, ele é visto como polêmica, né? Como a Igreja Católica apoiou um governo fascista que perseguia e prendia e matava seus inimigos, né? Claro, é questão de poder, né? Olha aí, pode pesquisar mais a fundo aí na internet o que foi esse tratado de Latrão aí. Então, muitos dizem, né? Historiadores dizem que a Igreja Católica na época fechou os olhos pela perseguição brutal que fizeram contra judeus, negros, gays, comunistas, né? Então, por outro lado, também os comunistas têm raiva da Igreja Católica por essas questões também, né? É uma ação que gera uma reação, certo? Polêmicas à parte, né? Sem querer julgar ninguém, que todos são homens, né? E homens, às vezes, cometem erros. Claro que todo mundo funda uma igreja para o mais bem possível, mas, infelizmente, tem pessoas que usam a religião para deturpar. Como também gente que usou as ideias socialistas para deturpar. Como teve muitos também que usaram as ideias capitalistas e deturparam as ideias capitalistas também, né?
Então, na minha visão, tem que ter um governo que dê um equilíbrio a isso tudo, né? Mais para frente a gente vai debater de forma mais consistente. Aí vem aqui o outro regime que, para mim, foi pior que o fascismo italiano, né? Foi muito mais radical ainda. Foi muito mais extremista ainda. O nazismo na Alemanha. Vimos que os vencedores da Primeira Guerra obrigaram a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes, né? Se lembra bem da aula da Primeira Guerra Mundial. Em 1919, pela qual ela teve de ceder territórios, incluindo a rica região da Alsácia-Lorena, lembra dessa região que eu expliquei a vocês? E pagar aos vencedores uma indenização de 132 bilhões de marcos, 33 bilhões de dólares na época. Essa dívida gigantesca contribuiu para uma crise de graves proporções na Alemanha. A inflação e a dívida externa dispararam, né? Enquanto a oferta de emprego diminuiu assustadoramente. O aprofundamento da crise favoreceu o crescimento de socialistas e comunistas nas eleições e abriu caminho para o fortalecimento de partidos que prometiam soluções mágicas. Um desses partidos era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também chamado de Partido Nazista. Fundado em 1919, ano em que admitiu em suas fileiras o ex-cabo Adolf Hitler. Falando no público, Hitler culpava as democracias liberais pela derrota da Alemanha na guerra e pelas condições humilhantes impostas ao país pelo Tratado de Versalhes, né? Como eu disse a vocês, sempre digo a vocês, muitos líderes se aproveitam das crises internas do seu país para inflamar a população e se aproveitar para assumir o poder, né? Benito Mussolini fez isso na Itália, Hitler na Alemanha, Lenin na Rússia, depois Stalin, né? No Brasil a gente tem vários exemplos disso também, né? Exemplos atuais, né? Não adianta aqui esticar, certo? A história vai dizer lá na frente. Hitler dizia que o povo alemão tinha sido a principal vítima da guerra, estava sempre entregue aos pontapés do resto do mundo. Estando com orgulho ferido, milhares de alemães foram arrastados por esse discurso, adotando o nacionalismo extremado, né, que é amando seu país acima de tudo, e devotando ódio aos judeus e aos comunistas. Hitler tornou-se em pouco tempo o líder absoluto dos nazistas. Em 1920, o Partido Nazista criou a SA, Seções de Assalto, que eram grupos paramilitares encarregados de eliminar fisicamente seus adversários, né? Já está dizendo que é, né? 3 anos depois, em meio ao agravamento da crise econômica e social, Hitler tentou tomar o poder por meio de um golpe de Estado na cidade alemã de Munique, mas fracassou e foi preso. Na cadeia, ele produziu boa parte de um livro chamado Minha Luta, que continha os princípios básicos do nazismo. São eles: a superioridade da raça ariana. Para Hitler, existiria uma raça pura, a ariana, superior a todas as outras e da qual provinham os alemães. Olha que ideia radical, né? Para mim, lunático isso aí. A necessidade de um espaço vital, tese segundo a qual os alemães precisavam conquistar territórios a fim de se realizar plenamente como povo. O antissemitismo. Os nazistas justificavam seu ódio aos judeus, dizendo que eles haviam contaminado a raça ariana. Assim, para salvar a Alemanha e purificar a raça ariana, os judeus deviam ser eliminados, né? Então, terminando mais essa outra parte aqui, né? Qualquer dúvida, como eu disse a vocês, podem perguntar, certo? Mas só quero que vocês entendam isso, desses conteúdos, fascismo, nazismo, Grande Depressão, que esses fatos aconteceram de uma forma que tão radical, tão irracional, que condenou grande parte da humanidade, né, até os dias atuais. E, infelizmente, né, essas ideias nazistas, fascistas, estão muito fortes, principalmente dentro na nossa sociedade brasileira. Viu? Então, nós vamos aqui terminar essa parte aqui para fechar com o último vídeo, viu? Até mais.